Bom, na verdade, tudo já foi dito sobre essa esdrúxula decisão do Supremo Tribunal de ontem pelos meus colegas e principalmente na entrevista lúcida, serena, concedida aqui pelo ministro Marco Aurélio Mello. O curioso é que o Supremo não precisava chegar a ter criado essa figura do meio senador. Um senador que pode presidir o Senado, mas não pode entrar na linha sucessória do presidente da República, porque não estava em debate a questão central que é se o ficha limpa, se um pode ou não ficar na linha sucessória, mas apenas a liminar concedida por Marco Aurélio Mello no dia anterior era apenas isso. Na verdade, o plenário do Supremo Tribunal ainda vai retomar o tema, porque a ação original, posta pela Rede Sustentabilidade, que pede o veto de réus em ações penais na linha sucessória da presidência da República, vai voltar a ser debatido, porque o julgamento foi suspenso lá atrás por pedido de vista de Dias Toffoli. Está suspenso até hoje, não se sabe quando vai retornar. O Supremo poderia simplesmente decidir a questão de se é cabível ou não a liminar, e aí até uma avaliação subjetiva de cada um, quer saber se há ou não o princípio do periculo in mora, e eles entenderam, os 6 deles entenderam que não, e der a decisão. E evidentemente tinham que se debruçar sobre a questão da humilhação a que foi submetido o oficial de justiça. Aí o Supremo também claudicou bastante. Temos aqui no Estadão a posição de um grande jurista de São Paulo, que é o Carlos Ari Sunfeld, dizendo que essa postura do Supremo diminui a Corte e pode prejudicar sua credibilidade a ponto de agora o Supremo Tribunal correr o risco de passar a ser alvo de manifestações de rua. E, curiosamente, há notícias de que foi uma decisão negociada. Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio foi taxativo na entrevista que nos concedeu. O ato judicante não pode ser objeto de negócio. Ele tem que ser livre, completamente livre, na convicção íntima do ministro. O que aconteceu? De repente, invertendo uma ordem constante da votação, porque o decano é o penúltimo a votar, o último é o presidente, criou essa figura intermediária do meio senador. Quem foi? Celso de Mello, que é um dos homens mais brilhantes da Corte Suprema, com votos absolutamente técnicos. Eu estou muito à vontade para falar de Celso. Ele foi meu calouro, ele é formado em 69, eu sou formado em 65. Quando ele entrou na faculdade, eu estava no 5º ano. Eu estava saindo e ele entrando. Teve uma carreira meteórica, foi promotor público e em concurso público em que ele tirou o primeiro lugar. É um homem brilhante. Foi assessor de Saulo Ramos na Procuradoria, na Consultoria Geral da República. E foi Saulo Ramos, que é um grande advogado, saudoso advogado de São Paulo, que o indicou para o Supremo Tribunal. Nos livros de memórias de Saulo Ramos, tem uma passagem curiosíssima a respeito de Celso de Mello. Porque, isso foi no governo Sarney, o Saulo Ramos, quando o indicou, foi criticado porque Celso de Mello era muito jovem. E o Saulo Ramos falou, mas é a única crítica que se fazia a Celso de Mello, é que ele era muito jovem. Mas espera lá, isso o tempo cura. A juventude e o tempo cura. Ponto. E disse mais Saulo Ramos, não curou. Praticamente chamando de moleque. Eu não sei se no ato de ontem Saulo Ramos voltaria a aplicar essa mesma questão a Celso de Mello. O fato é que criou-se uma figura esdrúxula na República de um senador pela metade. Isso recebeu a crítica pesada de Marco Aurélio Mello hoje aqui, e falou mais.
Processo, para mim, não tem capa. Processo só tem conteúdo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.